Olá pessoal, bem-vindos à primeira aula do nosso curso de Mecânica Geral. Nesta videoaula eu vou estar apresentando uma breve introdução sobre o que a gente vai ver na disciplina, de Mecânica Geral. Mais especificamente eu vou apresentar, o que é que a gente vai estudar, o que é que a gente estuda em mecânica, mais especificamente, em Mecânica Geral. Então vocês vão ver isso, e alguns princípios básicos aqui que a gente vai, alguns princípios básicos, e fundamentos que a gente vai utilizar ao longo da disciplina, Então, eu vou apresentar uma breve introdução, e esta videoaula consiste na primeira parte, desse conteúdo, tá certo? Então, nesta videoaula vamos ver o tópico, um tópico sobre mecânica. Então, o que é mecânica, A gente vai ver daqui a pouquinho. E em seguida eu vou apresentar conceitos e princípios fundamentais, que a gente vai adotar aqui, para nossa disciplina de mecânica geral, tá certo? Então, o que é mecânica geral, O que é mecânica, aliás, que a gente vai estudar em mecânica geral. A mecânica, é a ciência que descreve e prevê as condições de repouso ou movimento dos corpos sob a ação de forças, Então vai estudar condição de repouso ou movimento, de qualquer corpo físico quando a gente tem ali forças, ou solicitações sendo aplicadas, ou esforços. Pode ser força, pode ser momento ou torque, entre outros esforços. Então, na mecânica, a mecânica, ela é dividida em mecânica dos corpos rígidos, que é a mecânica que a gente vai estudar aqui, essa é uma mecânica, o que a gente estuda aqui em mecânica geral, é uma mecânica de corpos rígidos, que essa mecânica de corpos rígidos, ela é dividida em estática, e dinâmica, Estática é o estudo, dos corpos em repouso ou movimento uniforme, ou seja, aqui a gente tem que a resultante das forças, que atuam sobre os corpos é nula, ou seja, a gente não tem força resultante, a força resultante é nula. Então, com isso, a gente garante que o corpo está em repouso ou movimento uniforme, Já a dinâmica vai apresentar aceleração, quando a resultante das forças é diferente de zero. Então, o corpo ele vai variar, a velocidade ao longo do tempo, dado que o corpo vai ter uma aceleração, Então, a mecânica dos corpos rígidos é dividida em estática e dinâmica, O foco da nossa disciplina de mecânica geral é estática, Por isso que eu destaquei aqui, ó, em negrito, tá certo? Então, o que a gente vai estudar aqui em mecânica geral, é uma mecânica com abordagem, de corpos rígidos, mais especificamente, vamos ver a parte estática da mecânica dos corpos rígidos, Ou seja, os corpos estão em repouso ou movimento uniforme, tá certo? A mecânica também, ó, ela apresenta, uma parte que vai estudar os corpos deformáveis, que é o que a gente vai, que é o que vocês vão estudar, em resistência dos materiais. Então a gente vai pegar todo o conteúdo que a gente estuda aqui em estática, para descrever solicitações, determinar esforços em estruturas ou peças ou componentes mecânicos, para estudar as relações dessas forças, com as deformações e tensões internas nos corpos, tá certo? Então, a partir da mecânica dos corpos deformáveis, a gente consegue descrever, as solicitações internas do ponto de vista das tensões e deformações, Então, em resistência dos materiais, vocês vão estudar o que? Corpos que se deformam, E aqui a gente vai estudar apenas corpos rígidos. Então, a partir dessa abordagem de corpos deformáveis, a gente também consegue dimensionar componentes mecânicos, Ou seja, conseguir projetar uma peça ou componente que seja capaz de suportar todos os esforços, externos que estão sendo aplicados nesse determinado componente, tá certo? E ainda temos, ó, uma terceira divisão da mecânica, que é a mecânica dos fluidos, que vocês vão estudar
em fenômenos de transporte, né? Então, na mecânica dos fluidos, ela é um pouquinho diferente, né? Na mecânica dos corpos rígidos e dos corpos deformáveis, porque a gente trabalha com fluidos, né? Ou seja, são corpos que se deformam continuamente, né? Com um esforço. Então, um pequeno esforço faz com que um fluido se deforme, né? Continuamente, né? Então, essa abordagem aqui de mecânica dos fluidos ela é um pouquinho diferente na mecânica dos corpos rígidos e corpos deformáveis, né? Então, só para vocês verem aí, terem uma noção do que a gente estuda em mecânica, né? Aqui a gente vai estudar mecânica dos corpos rígidos e depois, com grande relação, né, com a mecânica dos corpos rígidos, vocês vão estudar mecânica dos corpos deformáveis, especificamente, né, a disciplina de resistência dos materiais. Beleza? Então, o propósito da mecânica, né, que a gente vai estudar aqui, é explicar e prever fenômenos físicos e, desse modo, estabelecer os fundamentos para aplicações de engenharia, né? Então, a mecânica que a gente vai estudar aqui, a mecânica, né, dos corpos rígidos, só do ponto de vista da estática, né, ela é uma disciplina, né, a ciência, a mecânica que a gente vai estudar aqui, né, é uma disciplina bastante aplicada, né? Essa área da mecânica ela é bastante aplicada. Então, o que é que a gente vai fazer, né? Vai pegar todos esses fundamentos, né? Que a gente vai estudar aqui na disciplina para prever ou descrever, né? Fenômenos físicos e estabelecer relações, né? Com aplicações de engenharia. Então, essa disciplina ela é bastante aplicada, né? Logo, trata-se de uma ciência aplicada, né? Ou seja, ela não é nenhuma ciência pura nem abstrata, né? Ela é uma ciência aplicada especificamente, né, para resolver problemas de engenharia, tá certo? Então, por que estudar estática, né? Por que a gente estuda estática? Como eu comentei anteriormente, né? Para a gente estudar a mecânica dos corpos deformáveis, que é a mecânica que está mais presente, né, nessa área de projetos mecânicos, projeto estrutural, né, ou estruturas. Para a gente estudar essa parte mais específica dos dimensionamentos dos componentes mecânicos, peças, estruturas, a gente tem que saber, né, descrever todas as forças que atuam na estrutura ou no componente mecânico, né? E a gente tem que calcular todos os esforços ali presentes, né? Seja resultantes, um esforço resultante, né, de solicitações externas, seja reações, né, que a gente tem nesses componentes ou reações de apoio, né, que vocês vão estudar quando eu for abordar aqui a parte de corpos rígidos, né, vocês vão entender tudo isso aqui que eu estou falando de reações de apoio. Então a gente estuda estática para conseguir descrever o problema, né, do ponto de vista da mecânica em si. Então a gente é capaz de determinar, né, resultantes de forças, né, que estão sendo aplicadas em estruturas, né, ou componentes mecânicos. A gente consegue determinar qualquer esforço não conhecido, né, que está atuando também nesses corpos. Então, a partir de toda essa descrição de forças em componentes estruturais, em componentes mecânicos, né, ou num elemento de uma estrutura específica, a gente é capaz de partir para o dimensionamento, né? Ou seja, analisar tensões e deformações nesses componentes. Então, para que a gente consiga dimensionar ou fazer o projeto, né, de qualquer componente mecânico ou qualquer componente estrutural, a gente precisa, né, fazer análise dos esforços, né, saber ali todas as solicitações externas, saber quantificar isso, avaliar quais os pontos de aplicação, qual a direção da força resultante, qual o sentido, né? Então, para fazer toda essa avaliação, a gente precisa, né, desse conhecimento da disciplina de mecânica geral que vocês vão estudar aqui, tá certo? Então, agora eu vou apresentar apenas uns conceitos e princípios fundamentais, né, que a gente vai utilizar na disciplina, né? Então, mesmo a mecânica, né,
mesmo que essa parte da mecânica, né, tenha sido inicialmente estudada por outros cientistas, né, como é, Aristóteles, Arquimedes, né, foi através de Newton, né, que a gente conseguiu obter a base, né, da mecânica da engenharia, né. Mesmo depois da publicação da relatividade, né, por Einstein, alguns conceitos da mecânica newtoniana terem caído, né, do ponto de vista do significado físico, né, ela se aplica com perfeição para o que a gente estuda em mecânica, tá certo? Então, mesmo com a relatividade de Einstein, né, ter derrubado alguns conceitos absolutos, né, da mecânica newtoniana, do ponto de vista aqui da mecânica geral, do que a gente estuda em estática, né, a mecânica newtoniana ela se aplica perfeitamente bem aos problemas que a gente estuda aqui e aos problemas da engenharia, né, que necessitam desse conhecimento que a gente estuda aqui em mecânica geral, tá certo? Então, a mecânica newtoniana, para o que a gente estuda aqui, né, é a base das ciências da engenharia que utilizam parte do conteúdo, né, da mecânica, mais especificamente da estática, beleza? Então, aqui a gente vai estudar, né, condições de repouso e movimento uniforme de partículas e corpos rígidos, né? Então, primeiramente, eu vou apresentar aqui toda a abordagem da disciplina, né, para pontos materiais ou partículas, né, ou pontos. E em seguida, a gente vai estudar toda a parte de corpos rígidos, né? Então, toda a mecânica newtoniana ela é aplicada primeiramente a pontos materiais ou a partículas, né? E depois a gente faz essas análises em corpos rígidos, tá certo? Tudo será baseado, né, de maneira simplificada, né, vamos dizer assim. Vocês vão ver que a gente vai precisar de outras leis aí, né, de outros fundamentos específicos para desenvolver alguns raciocínios, né, para resolver problemas. Porém, a base aqui da nossa disciplina, né, são as 3 leis de Newton do movimento, tá certo? Que vocês já estudaram aí na disciplina de Física 1. Então, a base da nossa disciplina será as 3 leis de Newton do movimento. Como eu disse, a gente vai estudar a gente vai precisar, né, de outros fundamentos ou princípios fundamentais. Só que basicamente as 3 leis de Newton elas são a base, né, da nossa disciplina. Então eu vou só relembrar aqui, né, vocês já estudaram, mas vou fazer uma revisãozinha das 3 leis de Newton, né? Então a gente tem como primeira lei o seguinte, ó: se a força resultante que atua sobre uma partícula é nula, a partícula permanecerá em repouso ou se moverá a velocidade constante, né? Então toda vida que eu tenho aqui um conjunto de forças aplicando num determinado ponto ou corpo, né? E se a força resultante nesse corpo for nula, significa o quê? Que o corpo está em repouso ou está se movendo a uma velocidade constante, né? Então, para a gente ter velocidade constante, né, a aceleração, a magnitude, né, o módulo da aceleração é zero, certo? Então, trata-se aqui, né, a primeira lei. Quando a força resultante é nula, a partícula ou o corpo está em repouso ou está se movendo em velocidade constante, certo? Não esqueçam isso. Em seguida temos a segunda lei, né? Se a força resultante que atua, né, em um determinado corpo ou ponto, né, for diferente de zero, o que é que vai acontecer, né? Se a força resultante for diferente de zero, a gente vai ter o seguinte, ó, que a partícula ela vai ter uma aceleração de intensidade proporcional à intensidade da força resultante, né? Então, com a força resultante aqui diferente de zero, né, o corpo vai se mover com uma aceleração proporcional à resultante da força, tá certo? Então, a aceleração ela tem a mesma direção
e o mesmo sentido, né, da força, tá certo? Em seguida, ó, a gente tem a terceira lei, né, ó, que é a lei da ação e reação. Então, as forças de ação e reação entre corpos em contato têm a mesma intensidade, a mesma linha de ação, né, ou a mesma direção, só que elas têm sentidos opostos, tá certo? Então, aqui a gente tem na terceira lei, né, a lei da ação e reação, tá certo? Só recapitulando, ó, as forças de ação e reação entre corpos em contato. Essas forças têm a mesma intensidade, mesma direção, né, ou linha de ação, só que elas vão apresentar sentidos opostos, tá certo? Então a gente vai precisar aqui, ó, dessas três leis, né, mais especificamente da primeira e da terceira, né? Por quê? Porque a segunda, ó, ela está relacionada com a parte dinâmica, né? Ó, em dinâmica a gente tem uma aceleração não nula, né? Ó, uma força resultante não nula. Então isso aqui se aplica, né, à dinâmica. Então a gente vai utilizar aqui, ó, a primeira lei e a terceira lei, né? Ó. Na primeira lei a aceleração é nula, né? Ou a força resultante é nula, né? A intensidade da força resultante é nula. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso que a gente vai estudar na nossa disciplina. Dúvidas? Qualquer coisa, fala lá no fórum, tá certo? Muito obrigado e até a próxima aula.